Então, galera, mais uma semana começando, mais 7 dias aí para a gente correr atrás dos nossos objetivos, da realização dos nossos sonhos, enfim, de prosperidade. Eu gosto muito de falar de política, mas ultimamente eu não estou querendo falar disso não, eu quero falar da espiritualidade. Olha, muitas pessoas buscam a casa espírita como se fosse uma tábua de salvação, como se fosse o último lugar que ela tivesse que ir, e assim, é mais ou menos isso. Então, eu não acho bem assim, eu acho que a espiritualidade ela tem que ser buscada com frequência, ela tem que ser encarada com verdade, sem busca de fantasias, de mágica, porque a espiritualidade não tem nada a ver com isso. Então eu costumo falar para as pessoas que o espírito subalterno, ele, seja qual espírito for, principalmente o espírito subalterno, ele não come, não bebe, não fuma, não fala palavrão, ele usa pessoas para isso. Uma pessoa má, uma pessoa ruim, um delinquente, quando ele desencarna, que ele não faz a passagem, ele continua por aí vagando, então ele quer fazer aquilo que ele fazia enquanto encarnado. Primeiramente, ele não se convence que ele está desencarnado, que ele morreu, como as pessoas falam, ele não se convence disso, ele não se conforma com isso, e não vai concordar com isso nunca. Então, para ele está vivo, realmente o espírito está vivo, mas no caso dele, ele não teria que estar aqui azucrinando a vida dos outros, não. Ele teria que ter feito a passagem lá para o umbral, pagar as dívidas dele, para evoluir e um dia reencarnar ou não, enfim. Mas assim, e as pessoas, eu acho que não veem assim. As pessoas muitas vezes falam, olha, o fulano, ele quando está sóbrio é uma pessoa boa, quando ele bebe ele vira outra pessoa. Sim, o espírito subalterno, ele quer uma mente vazia, ele quer uma mente para ele dominar. Então a pessoa estando inconsciente, ele não consegue fazer isso. O que ele faz? A pessoa que não, como as pessoas não pode beber, sabe que não pode ingerir bebida alcoólica, que ele muda de figura, ele muda exatamente porque ele dá acesso a um espírito ruim, a um espírito subalterno. É o próprio demônio. Aquele capeta lá com chifre, um rabo, não existe não, mas o demônio sim. Então, o que acontece é isso, a pessoa quando chega num bar, que ele pede uma bebida, ele toma uma primeira dose, a partir dali a consciência dele já não é mais a mesma, e o espírito subalterno se prevalece disso e faz da pessoa uma marionete. O cara vai fazer o que ele quiser, o cara vai querer brigar com os outros, o cara vai procurar confusão, enfim, vai fazer aquilo tudo que a pessoa sóbria não faz, que ele sobriamente não faria. Então, isso é com homem, com mulher, acontece com todo mundo. Aí um exemplo, a pessoa está dentro de uma casa espírita, como já aconteceu aqui na minha casa algumas vezes, a pessoa está aqui, aí fala, eu posso fumar? Eu falo, pode, lá fora, aqui dentro não. Então, assim, a pessoa dá um intervalo naquilo que está conversando, vai lá fora fumar e fica ali um tempo engolindo fumaça, aí depois vem aqui para dentro, quer dizer, mesmo dentro de uma casa espírita, buscando uma ajuda espiritual, a pessoa está fazendo a vontade do espírito subalterno. A pessoa está fumando, a pessoa está pensando quando foi embora, passar no boteco, comprar alguma bebida, levar para casa. Eu não estou falando com isso, pessoal, que todo mundo que bebe está sob o comando do espírito obsessor, não. São as pessoas fracas, aquela pessoa que quando bebe, muda de personalidade. Essas não podem beber, essas sim. Essa daí sim, ela fica sob o comando de um espírito subalterno, sim. Agora não quer dizer radicalizar a pessoa, afinal, então a pessoa não pode beber, não. A pessoa pode tomar o seu drink, pode tomar a sua cerveja, tomar o seu vinho, a pessoa pode, final de semana, fazer um churrasco na sua casa, ele pode até se embriagar, está dentro da casa dele ali, tá? Mas é o tipo da pessoa, quando acontece isso, ele fica sonolento, vai dormir, começa a ficar alegre demais, isso é o bom. O bom é isso aí não tem problema nenhum. Agora, o ruim é aquela pessoa, quando ele bebe, ele fica bravo demais, ele vira outra pessoa, fica violento, quer bater nos outros, quer xingar, qualquer coisinha eu vou dar um tiro, eu vou dar uma facada. Então, isso é o que é a pessoa que não pode beber, porque, principalmente a bebida. A gente fala só de bebida porque é o que as pessoas têm mais acesso.
Então ela bebe e muda de personalidade, entendeu? Sai do eixo dela, fica sob domínio de um espírito obsessor. Não tenha dúvida que é verdade. Se eu fosse falar sobre isso aqui, eu poderia gravar um vídeo de 3 dias, que eu não ia conseguir falar tudo que um espírito subalterno faz com uma pessoa, quando a pessoa deixa que ele domine a sua mente. Eu não conseguiria falar em 3 dias. Então, assim, às vezes eu fico um tempo sem gravar uns vídeos, que parece que quando a gente grava uns vídeos falando a verdade, parece que as pessoas não gostam, não tem visualidade, não tem visualização. Desculpa, acho que a pessoa parece, não tem nada a ver, não quer ouvir, não quer ver, mas muitas vezes a verdade, nem sempre a verdade é aquela que a pessoa quer ouvir. O que mais acontece aqui na minha casa, pessoal, é pessoas saírem daqui decepcionadas, porque a pessoa chega à minha casa e vem na mente ali com aquele monte de pedido formalizado, que eu quero isso. Não, não é assim. A primeira coisa que eu faço é ouvir a pessoa e dar uma resposta verdadeira para ela. Entendeu? O dinheiro dela não me interessa, se ela vai ficar insatisfeita com a resposta que eu dou, não me interessa. Então, muitas vezes a pessoa pede coisas que sem cabimento, não tem lógica nenhuma. Então, assim, é isso que é. Então, eu costumo falar para as pessoas que quando você realmente encara a sua espiritualidade com verdade, com franqueza, você é, antes de tudo, um psicólogo. Porque você imagina uma coisa, como acontece muito aqui comigo, uma pessoa que você nunca viu, tanto homem como mulher, aí chega à sua casa, vai se abrir para você, contar a vida dela, entendeu? Expor tudo ali para você. E se você não souber o que responder para essa pessoa, se você não tiver verdade no que você faz, no que você diz, ao invés de ajudar a pessoa, tu vai dar um nó na cabeça dela e ela vai sair daqui pior do que entrou. Então você tem que ser verdadeiro, separar as coisas. Olha, isso que você está pedindo não tem cabimento. Isso aqui nós podemos fazer. Isso aqui um espírito de luz pode lhe ajudar, pode lhe direcionar. Só que a resposta espiritual, a verdade, não é no instalar de dedo, não. Isso tem um tempo, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que entender o que está sendo passado para ela, o que está sendo dito para ela, em relação aos banhos que as pessoas passam, em relação às fragrâncias, como acontece aqui em casa, que eu trabalho mais com as fragrâncias. Aqui em casa eu tenho capim caboclo, tem muitas plantas, enfim, que disso são feitas essências para que ajude a pessoa, para harmonizar a pessoa, para abrir a mente da pessoa, ela se centralizar e daí para frente ela começar a dar um rumo diferente à vida dela. É assim que é. Um exemplo, a pessoa chega e fala, olha, eu quero, quanto é que você me cobra para fazer isso, aquilo, para fulano voltar, que a gente já tem um tempo e tal. Eu vou ouvir a história dela ou dele e vou falar a verdade. Entendeu? Vou falar a verdade, porque nem sempre a sua resposta é o que a pessoa quer ouvir, mas você tem que ser verdadeiro. Você não tem que responder o que ela quer ouvir se você não pode ajudar. Então, é assim que eu penso, é assim que tem que ser. Então, eu falo a verdade e digo, porque muitas vezes, pessoal, às vezes o espírito trabalhador, o espírito de luz, ele tira uma criatura que está atazanando a sua vida, está até atrapalhando a sua vida, tira essa pessoa do seu caminho, para o seu caminho ficar livre, para que você tenha novos horizontes, para que você conheça pessoas diferentes, e ali talvez você conheça a pessoa que vai somar com você, que vai ser boa para você, entendeu? Uma pessoa que realmente vai juntar com você as positividades espiritualmente falando, e aí você vai progredir. E a pessoa, em vez de deixar quieto, a pessoa pede muito banhos para abrir os caminhos. Muitas vezes o espírito de luz tira um obstáculo do caminho daquela pessoa, aí ela vem atrás de uma casa espírita para colocar o obstáculo de volta. Está entendendo? Então, assim, não funciona, não é assim. O caminho, tu pediu para abrir os caminhos estão sendo abertos e tu não quer, tu quer que ponha a pedra lá de volta no teu caminho para tu tropeçar, para tu não conseguir ultrapassar aquele obstáculo e não progredir. É assim que é, entendeu? Então, a partir de hoje, eu vou gravar alguns vídeos falando disso, propriamente disso, que é o que mais eu ouço na minha casa. E quando eu
gravar uns 3 ou 4 vídeos falando disso, que mesmo assim não vou falar tudo, aí eu vou abordar um outro assunto para falar com vocês em relação à espiritualidade, entendeu? Então, assim, eu espero que todos tenhamos uma boa semana, uma semana de paz, de luz, de prosperidade, que Santa Sara Kali ilumine os nossos caminhos, que os espíritos de luz trabalhadores nos ajudem, nos influenciem com energias positivas, para que nós tenhamos discernimento naquilo que vamos fazer, para que esses próximos 7 dias sejam iluminados e que nós nos preparamos para mais 7 e para mais 7, e que o período, né, que a gente chama de ano já está terminando, que o próximo venha com mais caminhos abertos e que nós possamos ter mais prosperidade. Primeiro, saúde acima de tudo. Saúde, autoestima, amor próprio. Não tem coisa melhor, não tem remédio melhor para qualquer coisa do que isso que eu acabei de falar, entendeu? Saúde, autoestima, amor próprio. O amor mais sincero do mundo é o próprio, entendeu? Tchau. Que Santa Sara Kali nos guie sempre.